Então, quando a gente fala do primeiro passo, com relação à definição de qual é o perfil do profissional de prevenção de perdas, qual é o perfil que você quer de profissional dentro do teu negócio. Então, isso você tem que ter ideia de como você vai pensar nesse profissional. Então, o perfil do profissional de prevenção de perdas não é um profissional de outro mundo. Você consegue encontrar, tem dificuldades, existem dificuldades. Para você começar um trabalho de prevenção, eu sempre falo, né? Tem 3 formas de você começar um trabalho de prevenção de perdas. E quais são essas formas? A primeira forma é a seguinte: a primeira forma é você contratar ou trazer especialistas para poder fazer isso para você. Essa é a primeira forma, ok? Ou você contrata uma consultoria, ou você contrata um especialista para que possa te ajudar com isso. Essa é a primeira forma. A segunda forma é você contratar um profissional com experiência em implantação na área de prevenção, experiência realmente de implantação. Então, por que eu estou falando de implantação? Porque existe uma diferença, pessoal, entre implantação e gestão. Porque quando eu estou falando em gestão, na maioria das vezes é um profissional que já tem a vivência como gestor de prevenção de perdas e que possa ter uma carreira de 20 anos, de 25 anos, às vezes 30 anos na área de prevenção. Só que esse profissional não necessariamente ele passou por uma etapa chamada implantação da área de prevenção. Então, quando esse profissional ele nunca passou nessa área de implantação, podem existir alguns problemas, como por exemplo, ele pode pegar uma realidade de uma empresa multinacional e tentar querer aplicar dentro do teu negócio, que ainda não tem a maturidade necessária para isso, nem tem infraestrutura para isso. Então é difícil você aplicar algo ou tentar trazer algo para dentro do teu negócio que não é aderente a ele, que não necessariamente vai ser algo que você vai conseguir colocar em prática. Então, às vezes as pessoas trazem, por exemplo, um procedimento operacional padronizado para você e o que é que acontece? Nesse procedimento operacional padronizado tem a doca de recebimento, isso, aquilo, outro. Mas eu não tenho doca de recebimento. Então como é que eu vou começar um processo se eu estou falando de uma doca que eu não tenho, que não existe? Eu recebo a mercadoria no meio do corretor do depósito. Ou então eu recebo a mercadoria na loja, porque nem depósito eu tenho. Então a gente tem que desenvolver a estratégia certa para o teu negócio. O plano tem que ser pensado no teu negócio. O plano não é pensado e nem copiado de outra empresa. Entenda, como a gente já fez plano em centenas de empresas, né? Então é diferente. A gente já encontrou e adequou muita coisa. Então essa vivência é um pouco diferente, essa experiência, expertise é diferente. Então quando a gente fala sobre um gestor de prevenção que tem essa carreira e uma longa carreira na área de prevenção, você tem que pensar que tá, ok, você tem experiência em gestão, mas você já implantou uma área de prevenção de perdas? Qual empresa você implantou essa área? Aonde foi que você implantou? Me passa isso aí. Então, essa é a segunda forma. E a terceira forma é tentar formar esse profissional dentro de casa. E é claro, aí existem algumas dificuldades em você desenvolver e formar esse profissional dentro de casa. Para isso, você vai precisar também de um apoio de um mentor, de alguém que vá te ajudar a transformar isso. É um papel que eu faço junto com o Instituto Leandro Rosadas. Então, a gente desenvolve profissionais para as empresas a quais fazem parte do Black Belt, que fazem parte do Impulso. Então, eu faço mentorias com esse pessoal para poder desenvolver esse profissional, né, para a empresa, tá ok? Então, essas são as 3 formas. Então, na hora que eu tô falando e pensando, tá, com relação ao perfil do profissional de prevenção de perdas, alguns pontos são importantes. Primeiro, tem que ser um profissional íntegro. Segundo, proativo. Ele não pode ser aquele cara paradão. Integridade é o pilar, né? Integridade é o pilar, entendeu? O pilar do profissional. E aí, quando eu estou falando sobre proatividade, ele tem que ser um cara que não pode estar de braços cruzados em qualquer necessidade. Ele tem que ser imparcial, ele não pode puxar a sardinha para ninguém. Por isso que eu falo para todo dono de supermercado, pessoal, o prevenção não pode estar respondendo para o gerente da loja. Ah, Balbino, então eu vou ter problema, porque o gerente, ele quer que o cara... Cara, não tem essa do gerente querer que ele responda. Ele tem que ser um profissional imparcial. Se o prevenção responde ao gestor da loja, ou seja, tá dentro da estrutura, né, orgânica, organizacional do gestor da loja,
que é que vai acontecer? Ele vai ter que passar tudo diretamente para o gestor da loja. Então as informações não vão chegar para você e se chegar vai chegar filtrada. E pior ainda, provavelmente o gestor da loja ele não vai passar o problema que ele está tendo. Então, aos poucos, o próprio prevenção vai deixar de passar. Até porque, como é que o prevenção vai cobrar do próprio gerente da loja? Se ele responde para o gerente da loja. Então, não é imparcial. Então, tem que ter imparcialidade. Ele tem que responder diretamente para você. Então, além disso, ele não pode estar com aquela amizade, sabe? Ah, eu sou amigo do Balbino, eu não vou entregar o Balbino porque eu sou amigo dele. Não, não pode existir isso, tá? O Balbino é o Balbino e eu sou eu. Não é porque eu sou amigo dele lá fora que eu vou estar passando pano para ele. Isso é imparcialidade. Ele tem que ter uma facilidade em comunicação, né? Ele tem que saber também cumprir muito bem as regras. Ele tem que ser um profissional ético, tem que cumprir regras. Tem que estar aqui ó, com um livro, o manual da empresa tem que estar aqui embaixo do braço dele e ele tem que cumprir tudo da forma correta. Por quê? Porque ele é o espelho. O profissional de prevenção de perda ele tem que ser o espelho. Então ele vai ser sempre o cara que vai ser apontado, que a todo momento vai ser questionado. Então ele tem que ser o cara que tem que ser o exemplo da empresa. Ok? Então esse é outro ponto importante. Ele precisa ser detalhista, porque ele vai ter que analisar muita coisa. Então ele tem que entrar a fundo em muitos detalhes. Tem muita coisa que ele precisa analisar. Então ele tem que ser um cara mais detalhista, ele tem que ser um cara atualizado, ele tem que conhecer do negócio, o business, ele tem que conhecer ali. Ele tem que ser um cara do business. Então é isso que a gente tem que estar compreendendo, tá ok? Então assim, o agente de prevenção de perdas, ele é o alicerce, né? É o primeiro. É o primeiro nível da prevenção. Então, o cara que vai estar na base, que muitas vezes vai estar na linha de frente. Então, ele tem que ter uma boa comunicação. Tu já pensou chegar um moleque lá, isso aconteceu comigo, tá? No açougue, e falar assim, ah, tu tá cortando a carne errada porque tá gerando muita perda. Olha o problema que isso vai dar, né? Teu açougueiro tem 20 anos, o moleque tem 20 e tantos anos. E aí, o que é que teu açougueiro vai falar para ele? Cara, ele na hora vai ficar chateado, talvez... Inclusive, isso possa surtir um efeito contrário, né? Então tem que saber lidar com isso, tem que saber trabalhar isso de uma forma que vá gerar resultado, que vai gerar melhorias e que vai ser benéfico ao negócio, tá ok? Então, outro ponto dentro disso é que você tem que pensar a gente chama de matriz de responsabilidade, né? E isso é uma coisa que eu aplico muito no começo de todo o curso. Tá? A gente vai fazer a primeira mentoria com a turma nova do Impulso. Então, a primeira coisa que eu falo é sobre isso. Pessoal, vamos lá. Eu tenho que saber a responsabilidade de cada um dos departamentos de vocês. Desse processo. Vou passando vários processos que existem, né? Várias atividades e quem são os responsáveis. E isso é um papel que você tem que fazer. Então, eu espero que você esteja com lápis e papel na mão. Então anote isso aí.